um prazer, principalmente nesse momento, estar com vocês, tá? Vamos falar hoje sobre criolipólise, tá? A criolipólise ainda é a sensação das clínicas, ainda é... eu brinco que a menina dos olhos da clínica, quem ainda não conhece, quem ainda não trabalha, se conseguir fazer um curso de capacitação, de especialização, quem ainda não fez, faça, tá? Vou abrindo aqui para poder compartilhar a tela com vocês. Vou me apresentar primeiro, né? Vamos lá. Deixa eu pegar. Vou apanhar um tiquinho, mas eu acho que faz parte, né? Primeira vez que eu faço uma apresentação online. Então, vamos lá. Meu nome é Michele Matias, essa é a minha formação, eu sou fisioterapeuta dermatofuncional, estou doutorando em ciências biomédicas e, além disso, eu sou coach empresarial. Então, eu falo muito a respeito de faturamento, de marketing e em si da tecnologia, né? O assunto de hoje é a criolipólise 360 graus, que é a maior inovação atual da criolipólise. Apesar da criolipólise ser basicamente nova, né, no mercado, ela surgiu em 2009 e no Brasil surgiu em meados de 2012. Então, ela ainda é realmente muito nova no mercado. E, ainda assim, ela já está fazendo uma inovação de tecnologia. Ela está fazendo, todo momento, ela se reinventa. Então, a partir daí, o que eu quero que o profissional da estética ele tenha em mente? Primeiro de tudo, a inovação ela é feita para você que trabalha com a estética, tá? Então, vamos lá. Vamos falar de criolipólise. Vai ter também a palestra do Dr. Denis Barnes no mês que vem, no Coines, que vai ter do dia 2 ao dia 8, oficialmente irão ter as palestras, então todos vão amar. Vai falar também sobre a criolipólise 360 e vai entrar um pouco mais na fisiologia. Eu quero abordar um pouco mais da visão de empreendedorismo junto à tecnologia estética, tá? Então, vamos lá. Além de tudo, eu também tenho clínica. Eu sou da cidade de Petrópolis, no Rio, então quem não for do Rio vai ouvir um chiado imenso. Então, deixa eu abrir aqui um pouquinho a tela para que vocês me vejam um pouquinho, para a gente bater um papo, ficar um pouquinho mais tete a tete. Então, essa tela que eu mostrei ali, ela mostra um ponto infraabdominal. É a maior queixa das clínicas. Normalmente, quem vai até uma clínica, ela está se queixando de gordura localizada na maioria das vezes, e quando nós vamos perguntar qual é a área de preferência para tratar, é abdômen. Vocês concordam? Então, a criolipólise ela veio com esse objetivo de redução de gordura localizada, ela já está estabelecida, ela já está comprovada, ela já tem a sua eficácia, tanto clínica, né? Quem está com a mão na massa, literalmente atuando, trabalhando, sabe disso. Além de, cientificamente falando, já existem diversos artigos que falam sobre a eficácia. Então, ali nessa tela, vamos lá de novo. Nessa tela aqui, nós temos uma área apenas. Vocês vão ver essa areazinha que eu circulei, tá? Porém, vamos levar em consideração que nós não temos uma grande parte de clientes, de pacientes com essa realidade. A maioria dos clientes que vão até a nossa clínica, que vem até o profissional para fazer algum tipo de tratamento de gordura localizada, gente, vamos levar em consideração que é raro ter esse tipo de queixa, só um pontinho, certo? A maioria, eu brinco que é esse tipo de paciente. Como que é aí na clínica de vocês? É nesse tipo aqui? A minha realidade, ela tá parecida com a sua? Porque como eu tenho clínica e eu vejo
muitas avaliações e muitos pacientes que estão em atendimento, que estão em andamento de sessões. Vocês concordam comigo que é basicamente esse o perfil, ou até eu brinco que é daí para mais? Vocês concordam comigo? Isso. Então, a ponteira da criolipólise, ela é dita como uma forma de que você consiga reduzir até 30% de gordura localizada. Vocês já viram uma propaganda falando exatamente isso que eu estou dizendo? Essa propaganda falando que você vai fazer criolipólise e que a perda é de até 30%. Só que, gente, 30% do que entrou na ponteira. Sendo que a gente tem que ter um cuidado, por quê? Não é tudo que entra na ponteira de criolipólise que está sofrendo tratamento. Muito pelo contrário. Quem já teve a experiência de ter o equipamento consigo na sua clínica, que já faz as sessões, já conhece a criolipólise de uma certa, a médio, longo prazo, né? Longo entre aspas, porque também não é tão comprido, né? O tempo de vida útil da crio, ela é muito jovem ainda na nossa área. Então, se nós formos considerar que o que vai ter resultado é somente a lateral, eu separei aqui uma ponteira que ela é a ponteira 360, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, eu vou apresentar, tá? E eu vou mostrar aqui que, vou compartilhar aqui a tela de novo, a partir do momento que você só faz a terapia nesses pontinhos aqui, olha, você só tem tratamento nesses pontinhos aqui. O que é o responsável pela criolipólise, tá vendo essa partezinha quadradinha, retangular? Essa é a área que efetivamente vai ter o resfriamento. Aí, ao lado dessa peça central, ela é o coração da criolipólise. Se ela não estiver em bom funcionamento, em boa performance, ela não tem uma efetividade. Ela tem uma cerâmica que chama cerâmica de Peltier. Ela é uma célula que numa face ela resfria e numa outra face ela aquece. E a partir do momento que essa polaridade ela é acionada, nós temos o resfriamento exatamente nessa areazinha aqui, aonde fica a cool plate, onde fica a placa de resfriamento. Essa partezinha quadradinha retangular, ela é fundamental para que tenhamos uma criolipólise. Porém, vamos levar em consideração que a área de resfriamento, ela vai ser somente nessa área vermelha que eu elucidei, que é o meio de uma placa de resfriamento até a outra. Aonde tem o bico da ponteira, não existe resfriamento. Então, ano passado, mais ou menos no mês de junho, mais ou menos no mês de maio, eu já estava iniciando palestras falando sobre isso. Por quê? Ultimamente tem sido falado muito a respeito de métodos. Vamos voltar aqui. Tem sido falado muito sobre métodos, tem sido falado muito sobre associações. Aí muita gente contesta, fala assim, mas e aí? A criolipólise, ela não funciona? E eu digo categoricamente, gente, funciona. Precisa de outro equipamento para associar? Não precisa de outro equipamento para associar, tá? Você imagina uma pessoa que tenha a quantia para investir num equipamento de criolipólise, vamos botar como se fosse 100 mil, 200 mil, que ainda precise de outra tecnologia para que realmente seja efetiva o que você fez. Então, o investimento que você fez de 100 mil, 200 mil não valeu de nada? Será realmente que é necessário isso? Então, vamos lá. Então, a minha intenção é desmistificar também um pouco isso, porque a questão mercadológica de fazer um monte de associação, eu vejo muito
tá? Muitas clínicas fazendo, muitas profissionais fazendo. Não condeno de forma alguma. Se você tem ótimos resultados com isso, siga em frente. Tá ganhando dinheiro com isso, tá tendo resultado, seu paciente, seu cliente está satisfeito, melhor coisa que tem, tá? Porém, se você só fizer criolipólise, você tem resultado, tá? Normalmente eu falo o seguinte: o cliente que tem resultado, ele é difícil dele voltar. Porque a criolipólise, ela não necessariamente ela vai precisar de uma segunda sessão, uma terceira sessão, e principalmente se formos falar do 360. Vou continuar falando dele, que a gente entra de novo na questão das associações, tá? Então, vamos lá. Aquela areazinha, vou compartilhar aqui, aquela área que tem, ó, fazendo o vermelhinho, ali sim é a área que está tendo criolipólise. O bico da ponteira tem criolipólise? Está tendo efeito? Será que a hora que eu falo para o meu paciente, para o meu cliente, que ao fazer a criolipólise, ele pode reduzir até 30%. Será que realmente eu estou falando 100% de uma informação verídica? Eu, Michele, eu não acho, tá? Normalmente eu falo com os meus pacientes, assim, olha, você vai fazer a criolipólise e o que entrou no manípulo, o que entrou na ponteira, não é tudo que vai fazer a terapia, não é toda a célula de gordura que vai ter a ação do frio. Somente essa areazinha, quem quiser até dar um printzinho nessa tela, eu acho essa tela bem legal, porque a partir do momento que você tem essa ação somente na região central, significa que a ponta da ponteira não teve ação de nada. Então, falando em métodos, tem gente que fala, eu vou então fazer uma sobreposição de ponteiras, eu vou fazer o método XY, vou fazer ponteira móvel, vou andar com a ponteira por todo esse abdômen, e faz sentido. Faz sentido porque, a partir do momento que eu tenho esse tipo de paciente, e eu coloquei aqui, por exemplo, 4 ponteiras, então, uma ponteira em supra, uma ponteira em infra e uma ponteira em cada flanco. Se, obviamente, não disputar tecido, se esse for um paciente que eu consiga utilizar 4 ponteiras ao mesmo tempo. No caso, tem um equipamento que chama Asgard VC10, que ele permite até 4 ponteiras ao mesmo tempo. Então, vamos levar em consideração que essa nossa paciente, ela tenha como fazer essas 4 ponteiras ao mesmo tempo. Vocês concordam que vai ter uma área bem aqui no meio e essa área ela não teve tratamento? Vocês concordam que essa área mais abaixo, aqui perto da barra da calça, também não teve tratamento? Então, a partir do momento, olha essa regiãozinha aqui perto do umbigo, para eu conseguir dar um resultado para uma cliente dessa, com uma aplicação só, ou às vezes 2 aplicações só, é muito difícil, é uma tarefa muito difícil. A partir do momento que eu começo a ver o abdômen como um todo, eu consigo fazer um tratamento melhor, mais efetivo e dar resultado. E, de certa forma, até garantir esse resultado. Porque uma hora que eu só vendo criolipólise, uma ponteira só e uma ponteira desse tipo aqui, que nós chamamos de ponteira convencional ou tradicional, a partir desse momento que essa ponteira, ela só trata, imagina esse tipo de abdômen só com uma aplicação em infra. E tem muita gente vendendo dessa forma. Será que a pessoa que está vendendo dessa forma está fazendo da forma melhor que tem? Eu não acredito muito nisso, tá? Eu creio que a partir do momento em que você está fazendo um tratamento e esse tratamento ele vai fazer um resultado, você não quer simplesmente deixar aquele abdômen sem estar de uma forma uniformemente tratada, certo? Muito pelo contrário, você quer fazer
que a pessoa tenha um ótimo resultado, que ela te indique para amigas, que ela faça um barulho, porque a gente quer propaganda positiva e a gente precisa desse resultado. Então, falando de métodos, vamos ver se eu consigo aqui pegar o iniciozinho. Então, vamos lá. Vamos passar ao próximo slide. O que eu falei sobre ponteiras móveis ou uma sobreposição ou justaposição, tá? O que normalmente a pessoa faz? Muitos profissionais eu vejo fazendo esse tipo de aplicação. Esse tipo de aplicação é uma aplicação interessante, tá? Onde você percorre toda a lateral do seu paciente, do seu cliente. Você vai tratar essa região próxima de sutiã e indo mais para a lateral, linha de cintura, inclusive os flancos. A partir desse momento, você garante uma curvatura, uma silhueta para o seu paciente de forma mais harmoniosa. Antes, quando estava tendo só um tipo de aplicação, porque na época era o que era sabido, não estou contestando ninguém, tá? Vamos todo mundo no mesmo barco, porque é uma realidade. Conhecia-se muito pouco da criolipólise e hoje quem inicia hoje, eu falo que está chegando na janela, porque a pessoa ela tem um conhecimento muito maior da terapia, as empresas sabem muito mais, cada hora mais está inovando, tem mais conteúdo científico, mais livros falando de criolipólise, então você está num bom momento, tá? Esse aqui é um outro tipo de aplicação. Vamos levar em consideração que esse quadrado aqui, ele é como se fosse uma ponteira. E esse aqui, uma outra ponteira. Mas lembrem-se que nós estamos falando aqui de uma ponteira que já existe no mercado, 100% do mercado tem esse tipo de ponteira, tá? É uma realidade mundial e então no Brasil não vai ser diferente. A partir do momento em que nós virmos um quadrado sobrepondo o outro, o que eu quero mostrar aqui? Essa área aqui foi tratada. Porém, esse aqui é o bico do manípulo, é o bico da ponteira, aonde não tem resfriamento. Então, pode sobrepor. Ah, Michele, mas eu já ouvi, eu fiz curso de sei lá quem e falou não pode sobrepor, porque naquela área só pode refazer 2, 3 meses depois. Está certa essa informação? Está super certo. Mas vamos levar em consideração que esse quadrado aqui do meio, ele não levou todo o resfriamento. Ele aqui no bico não tem, então pode sim sobrepor, tá? Não tem problema nenhum sobrepor uma área que não houve tratamento anterior. Se por acaso for um manípulo que aqui nessa areazinha ele vai sobrepor um outro, então tá errado. Você tem que fazer um espaçamento diferente. Tá? Então, aqui é o grande X da questão. Esse aqui é o grande diferencial atual, tá? Um manípulo comum, para quem conhece, tem uma superfície de metal ali na lateralzinha, aonde essa superfície de metal é que faz a criolipólise. Essa é a área de contato, tá vendo? A área de contato restrita. E ao lado, olha a diferença do que pega a criolipólise 360. Então, não tem como comparar resultados, não tem como comparar a efetividade. Para quem já usava a criolipólise antes e já tinha resultados, meninas, imaginem agora. Vocês são profissionais, estão aqui no domingo comigo, estão estudando, estão se especializando, buscando informações, buscando novidades para seus clientes, para seus pacientes. É um baita de um diferencial. Inclusive, essa ponteira 360, vou falar que, como a gente comentou a respeito da inovação, do empoderamento do profissional da área da estética,
Ano passado, no mês de janeiro, numa conversa, numa reunião, essa ponteira a gente desenvolveu. Então, muita gente fala assim, mas você é fisioterapeuta, você desenvolve tecnologia? Gente, quem usa é a gente. Então, é ouro a nossa informação, a nossa vivência, tá? É ouro. Por quê? A parte de engenharia, ela vai fazer, sim, um ótimo trabalho, porém, se na hora de usar a ponteira for pesada, a ponteira não é funcional, o profissional ele sofre, dá pouco resultado, vamos levar em consideração que isso influencia diretamente no nosso desempenho, né? Então, a partir desse momento, a gente pode sim dar um feedback para todo mundo que faça um desenvolvimento de tecnologia. Gente, como que naquela época que a criolipólise foi desenvolvida, ninguém pensou, porque só a lateral. Não faz o mínimo sentido, né? Então, vou mostrar aqui, tô com uma ponteira que eu separei, tá? Para mostrar para vocês. Essa daqui é a ponteira 360 graus, tá? Essa ponteira, ela é simplesmente sensacional, tá? Por quê? Como eu mostrei antes era só aqui. Tinha uma superfície de metal, ou se for os equipamentos que são Skin Protect, ela é toda em um plástico, tá? Essa daqui não. Ela é toda numa liga metálica. Essa partezinha aqui é aonde tem aquela célula que eu comentei que chama cerâmica de Peltier. Então, tem 2 de cada lado, uma ponteira tem 4 células de Peltier, 2 dessa face e 2 dessa face. Então, hoje, a sensação do momento é a criolipólise 5D. 5D, e eu vou explicar o porquê. Antes, só fazia tratamento aqui e aqui, ou seja, em 2 dimensões. Agora, além dessa área, dessas 2 dimensões, tem tratamento no topo, porque o topo ele também faz o resfriamento. Tem tratamento também nos bicos. A área de perda nesse tipo de ponteira é 0. É 0, 0, 0. E isso está comprovado tanto em termografia quanto em resultados clínicos. E hoje já cada vez mais tem saído artigos científicos novos. Tem artigos coreanos e tudo de fora. Então, é uma tendência, é uma novidade. Quem ainda não trabalha com criolipólise, está chegando já com a criolipólise 360 graus, já pode divulgar a criolipólise 5D, já é um diferencial de resultado, tá? Vou mostrar mais um pouquinho para falar também a respeito da termografia. Vamos lá. Então, vamos lá. Olha a diferença da área de resfriamento. A cool plate é aquilo que eu falei, que é a célula, é a superfície de resfriamento, tá? É a placa de resfriamento. E esse fluxo de calor, olha a diferença de um manípulo convencional, ele tem que chegar a temperaturas mais críticas. Gente, preste atenção que isso é muito importante. O porquê negativar tanto uma temperatura? Eu vou a menos 90, brincadeiras à parte. Mas por que negativar tanto? Porque a partir do momento que eu não tenho toda a superfície entregando a temperatura de forma homogênea, eu preciso fazer compensações de temperatura. Então, quanto mais baixo eu jogo nessa cool plate, quanto mais baixa temperatura eu jogo aqui, o meu objetivo é alcançar o centro. Então, o lado direito, ele vai fazer a sua função e o lado esquerdo também irá fazer a sua função a fim de chegar a essa temperatura no meio e preencher toda a área. Então, por isso, realmente precisa que a temperatura ela seja mais crítica. Ao passo que no tipo de ponteira 360, a hora que nós falamos de uma tecnologia de criolipólise, que já é uma tecnologia evoluída, não há mais a necessidade de chegar numa temperatura tão crítica. Então, a partir desse momento que você tem uma forma de entrega homogênea, não há necessidade de você, primeiro, ir a temperaturas tão extremas. E um outro ponto que é
extremamente importante. As pesquisas mais recentes já apontam resultados com 35 minutos. Isso é muito bom, muito importante, porque a partir desse momento que você já tem resultado com pouco mais de meia hora, nós normalmente indicamos que seja o mínimo, dependendo de situações adversas. O que eu quero dizer com isso? Vai usar o equipamento Asgard, vai usar a ponteira 360. Posso usar 35 minutos? Pode usar 35 minutos. Você está respaldada por artigo científico, tá? Nós recomendamos pela fábrica, pela empresa, usar entre 40 e 45. Por quê? Isso é uma medida de segurança. A partir do momento que, nos primórdios da criolipólise, ninguém sabia sobre a tecnologia, houveram muitas intercorrências. Hoje, sabe-se muito mais. Então, por conta disso, não há necessidade de colocar tanto tempo, não há necessidade de colocar tanta temperatura. E um dado importante, tá? O equipamento, ele conta com um software. Esse software, ele chama SET, tá? Aqui no Manipulo, o Manipulo não tá no equipamento, mas aqui em cima, ele fica com a tela, ele é uma ponteira em touchscreen, então ele acende e essa ponteira, ela vai ter esse tipo de tela aqui, ó. Ele vai ter esse tipo de tela. A partir do momento que você tem um controle do que você realmente entrega nessa terapia, entrega na criolipólise, isso te dá mais segurança. Ele vai te fornecer respaldo para que você, se por acaso passar essa temperatura, ficar menos, ficar mais, isso é uma forma de te garantir mais segurança. Obviamente que, pelo fato da criolipólise ser um tipo de tratamento que o operador ele fica ocioso, tem muita clínica que faz a criolipólise e vai atender outro cliente, deixa o cliente dormindo numa mantinha, fazendo nada, esquece. Enquanto a máquina não apitar ou o tempo não estiver acabando, não sai dali. E sai dali, aliás, e não é para sair. Primeiro porque qualquer coisa que aconteça no tratamento, essa tela aqui, ela vai te mostrar a oscilação. Então, se eu determinei que a minha temperatura é para chegar em menos 10, ok, está chegando em menos 10, perfeito. Esse software, ele foi feito para isso. E quando nós falamos de uma temperatura de 360 graus, não há necessidade de a menos 10, por exemplo. Eu trabalho a menos 8, menos 5, isso aí vai depender do tanto de gordura que a pessoa tenha, do tanto de camada, da espessura de camada, o tipo de gordura. Se é uma gordura mais densa, é bom fazer uma lipocavitação ou uma radiofrequência monopolar, maleabilizar aquela gordura localizada para daí sim ir e evoluir para a criolipólise. Mas se já é uma gordura apta para fazer o procedimento, perfeito. Como que está essa pele? Como que está o nível de hidratação dessa pele? Essa pele, ela está realmente estruturada? Por quê? Uma pele desidratada, ela não aguenta nada. É uma pele que ela não suporta altas temperaturas, ela não suporta bem a força do vácuo. Então, a partir desse momento que você não se preocupou com essa questão da pele, isso a gente tem que ter uma consideração, um cuidado, tá? Por quê? Uma pele desestruturada, a criolipólise, ela é uma agressão térmica, tá? E uma agressão de falta de oxigenação. A partir do momento que eu coloco uma temperatura muito baixa, é uma agressão e eu restringo a oxigenação porque eu preciso daquela prega, eu preciso daquela gordura dentro do manípulo, certo? Então, vamos lá. Vamos compartilhar a tela de novo. Eu vou lá e cá, vou lá e cá. Então, vou voltar lá na minha termografia.
Estávamos falando do ponto focal. Esse ponto focal, ele deixa de ter um grande foco, ele começa a ser mais homogêneo, essa entrega de temperatura, e aqui nós conseguimos analisar a termografia. Termografia está em alta, quem não tem esse tipo de instrumento ainda, caso queira investir, porque é um investimento, a termografia, ela vai te mostrar se aquele tecido ele está bem oxigenado, se aquele tecido ele está respondendo da forma que você quer, se no caso da criolipólise ele foi feito para analisar tanto a ponteira quanto a pele, tá? Você pode fazer uma mensuração pré-tratamento. Tem gente que faz uma mensuração no meio do tratamento. Eu não pratico dessa forma, mas já vi várias profissionais que fazem dessa forma. Tá certo também, sem problema nenhum, tá? Normalmente, o que eu indico o Asgard, ele não tem necessidade de você desligar a temperatura e o vácuo. São sistemas independentes, tanto de vácuo, cada ponteira tem a sua individualidade, sua própria bomba de vácuo, sua própria placa de resfriamento. Ele não divide potência e nem nada. Então, se você optar por parar no meio do procedimento para aferir a temperatura da pele, não tem problema. Eu só indico que não desligue a temperatura. Só desligue o vácuo vai fazer com que a prega seja desfeita, você vai conseguir mensurar a temperatura da pele, e daí sim você retorna com o vácuo e faz a prega de novo, acopla de novo no seu paciente. Então, essa termografia, hoje ela está sendo muito usada por diversos professores. A gente usa na empresa durante os nossos atendimentos, nas nossas pesquisas, nos nossos desenvolvimentos, tá? Tem câmeras termográficas que elas acoplam no celular, é também uma fofurinha, tá? E aqui dá para ver exatamente o que eu estou dizendo. Isso aqui é uma ponteira. Lógico que aonde é a fonte de resfriamento, a temperatura ela fica mais azul escura. Você tá vendo aqui, olha, aqui nós temos uma escala do mais quente ao mais morno, conforme vai ficando azul, quanto mais azul, azul marinho, indo ao preto, é uma temperatura mais negativa. Então, aqui nós conseguimos exatamente observar isso. Nessa areazinha aqui, a lateral, lembra que eu falei que é a área de resfriamento, é a placa de resfriamento, ela vai ser mais fria. Porém, ela vai fazer uma propagação. Ela propaga a temperatura por um todo, ao passo que o manípulo convencional não fazia isso, tá? Aqui eu já mostrei para vocês a ponteira. Aqui é um exemplo de aplicação, tá? Michele, eu posso utilizar os dois tipos de ponteira que o Asgard tem? Eu posso utilizar esse daqui que está acoplado nela, que nós chamamos de Skin Protect, que é a blindada, e pode ser usado também a 360, sem problema nenhum. Eu só realmente não indico utilizar os dois tipos de ponteira quando são áreas bilaterais. Por exemplo, eu tenho no equipamento uma ponteira de cada e vou usar no flanco esquerdo uma ponteira 360 e no flanco direito a blindada. Você vai gerar assimetria na sua paciente, na sua cliente. Não é interessante que você faça dessa forma, tá? Então, quando é uma região bilateral, tá? Como flanco, gordurinha de sutiã, é interessante que você utilize o mesmo tipo de ponteira, ok? Aqui nós conseguimos ver a respeito de um exemplo de aplicação com a ponteira convencional. Então, a partir do momento que eu faço uma prega de gordura dentro do manípulo e somente as laterais que têm contato com a temperatura vão sofrer a ação do resfriamento. Esse meio aqui, ele não vai conseguir sofrer. Vocês notam que tá amarelinho?
é porque está morno, ele não chegou na temperatura ainda, ele não vai ter a ação da criolipólise como um todo. E isso vai fazer com que também afete no resultado que você prometeu para sua cliente, tá? Então, isso tem que ser muito bem explicado. Para quem já utiliza a ponteira 360, a tecnologia de criolipólise 360, eu sugiro que você agregue valor, tá? Porque além de ser uma tecnologia inédita, é uma tendência, você está saindo na frente em mercado, você está fazendo uma aplicação que abrange muito mais área, que você consegue atingir muito mais células de gordura, muito mais adipócitos. Consequentemente, você vai dar mais resultado para a tua cliente, para a tua paciente, e a parte boa é também ganhar mais com isso. A diferença aqui, por exemplo, é um short que está aqui. Depois eu vou mostrar. Esse aqui foi um curso que eu dei aqui no Rio, tá? A aluna é de Niterói, é uma aluna, ela é celíaca, então ela já faz uma dieta restritiva a glúten, e nós fizemos 2 tipos de aplicação nela. Nós fizemos uma aplicação em 360 graus em supra, onde ela tinha um pouco mais de gordura localizada, e embaixo nós fizemos uma tradicional, tá? Uma aplicação convencional da criolipólise que já tem no mercado. Então, uma visão externa, aqui já foi retirado o manípulo, onde está esse azulão, e aqui nós conseguimos ver nessa partezinha aqui bem central, que é a área que teve resfriamento. Isso é uma visão externa. Aqui dá para ver exatamente a tela do manípulo. Tá? Isso aqui nós já falamos sobre o software. E os outros tipos de ponteira? Elas deixam de ser efetivas? A criolipólise convencional, vamos lá, vou aparecer de novo. A criolipólise tradicional, o que vocês acham? Ela deixou de ser efetiva porque surgiu a criolipólise 360? De forma alguma. O que foi feito é um aprimoramento, uma melhoria da tecnologia. E isso, profissionais da estética, vocês estão extremamente engajadas nesse processo. Imaginem que se lá atrás, no desenvolvimento da ponteira, no desenvolvimento da criolipólise, tivesse alguém que tivesse prática clínica de tanto que a gente tem aqui. Hoje, o Brasil, ele é campeão em procedimentos de criolipólise. A gente recebe mensagem de gente com uma gratidão imensa, porque a criolipólise levantou a clínica. Tinha gente que não tinha clínica e passou a ter. Então, a criolipólise realmente, ela movimentou e rentabilizou, viabilizou tanta coisa, tantos negócios, tantas empresas, tantas pessoas que eram autônomas viraram empresários mesmo, com tudo regularizado. Então, assim, é surpreendente falar da tecnologia, porque não é só falar da tecnologia, é falar sobre um modelo de negócio que foi implantado no Brasil e que é um sucesso. Portanto, cabe a nós essa valorização do que nós temos. Nós temos ouro na mão e nós temos que saber conduzir isso. Porque se nós, a partir do momento que não sabemos o que fazer com a terapia, o que fazer com a tecnologia, eu vou entregar ele a R$10 e vou acabar com a terapia. Né? Então, essa conscientização, esse valor que o profissional de estética tem, dessa consciência de realmente passar, não é o preço, é passar o valor, é o tempo, é estar aqui num domingo, essa hora, tendo uma aula de tecnologia, de engenharia, de empreendedorismo, de certa forma. Então, tua formação custa R$10? Nem a minha. Então, assim, estamos juntos no processo, certo? Vamos lá compartilhar a tela de novo. Então, vamos lá. A
criolipólise, ela passou a ter um tipo de aplicação com a tecnologia 360 graus, tá? O vácuo do Asgard, seja o modelo portátil, que é o VC9, que tem 2 manípulos, seja o modelo com 4 ponteiras, que é o único do mercado que trabalha de forma independente ou simultânea, ele é forte, o vácuo, tá? Ele é um vácuo potente por ele ter bombas individuais. Então, a recomendação é que você pode até iniciar com vácuo alto, porém, não há necessidade de que esse vácuo alto ele seja mantido durante o tratamento. O vácuo, ele é fundamental para a obtenção da prega. Eu preciso que tenha um bom vácuo para que suba gordura, quantidade de gordura suficiente para que entre na ponteira e que tenha contato com a parte do resfriamento da ponteira. No caso da 360 é todo o manípulo, no caso da ponteira convencional, as laterais. Independente de qual equipamento seja, o vácuo só serve para isso. Ele tem uma função de dano, que é a hipóxia, mas a função principal dele, tá, é a delimitação da área, é a delimitação da quantidade de gordura que você vai fazer esse tratamento. Cuidado com vácuo alto, tá, pessoal? Cuidado porque o vácuo, ele lesiona. Às vezes as pessoas acham que tem alguma coisa relacionada a magoou o tecido porque deu atrito. Acontece, não é para ter um vácuo muito alto. O vácuo não trata. O que trata é o frio, tá? Então aqui é uma dica, ok? Você vai posicionar a membrana que nós indicamos chama Ice Care, tá? Então você vai posicionar a Ice Care exatamente na área que você vai tratar, vamos supor que seja abdômen, e você vai fazer uma demarcação com a paciente de pé. Essa membrana, ela vai ter que ficar bem centralizada na demarcação, porque na hora que a pessoa deita, que o seu cliente deita, você pode perder caso não tenha marcado e ter que fazer uma nova acoplamento. E não é uma coisa muito confortável ficar acoplando e desacoplando toda hora. Tá? Então, vai colocar o vácuo alto, vai acionar e após 1 minuto, você vai observar o recuo da membrana entrando. Ela vai entrar no manípulo junto com a gordura, junto com a prega feita, ok? A partir daí, aguarda coisa de 1 minuto, gente. Não tem necessidade de ficar 50 minutos, 40 minutos, que seja com o vácuo alto. Contanto que não perca a prega, não pode desfazer a prega, você pode diminuir até para 20%, 10%, dependendo do tipo de gordura. Quanto mais densa a gordura for, mais cuidado com a diminuição do vácuo. Por quê? Não é para que solte, ok? É só para dar um alívio para que realmente vá para durante a aplicação. Aqui, nossa cliente, amiga Márcia Santos, ela publicou uma fotografia, tá? De um desacoplamento da criolipólise 360 graus em supraabdominal. Então, nós podemos notar, olha a quantidade de tecido que foi atingida. Então, toda essa área ela foi efetivamente tratada, ao passo que um supraabdominal desse tipo, com uma ponteira convencional, seriam talvez 2, 3 aplicações com a criolipólise convencional. Então, ao invés de você cobrar 3 criolipólises convencionais, você vai cobrar bem para uma 360. A mesma coisa, nossa cliente amiga, a doutora Renata Trinca, olha o tamanho, eu printei essa tela, eu achei sensacional e eu adorei esse bonequinho fazendo essa carinha. Olha o tamanho da área, amo 360, eu também amo 360. Primeiro pelo resultado,
Eu não tenho, é incomparável, incomparável. Aqui, lembra que eu comentei de uma aluna? Vou explicar um pouquinho, vou voltar aqui à tela. Vou explicar aqui um pouquinho a respeito dessa aluna, tá? Foi um exemplo. Nós temos que ter alguns cuidados na hora de fazer fotografia, tá? Existem formas de padronização, boas práticas de documentação. Então, vamos utilizar desses recursos. Por quê? Primeiro de tudo, se o seu cliente perdeu peso, isso tem que ser visualizado, isso tem que ser documentado, porque às vezes ele teve um emagrecimento, não foi um resultado da criolipólise, foi simplesmente emagrecimento, ele perdeu e ponto. Então, isso tem que estar. Ele engordou e teve resultado? Gente, acontece muito. É essencial documentar isso. É essencial documentar isso. Primeira coisa, essa aluna tinha mais gordura em supra-abdominal do que em infra. Primeiro ponto. Que não é muito comum, certo? Na maioria das vezes, infra vou botar aqui 85% das queixas quando a pessoa vem até a clínica para poder fazer o procedimento de criolipólise. E, além disso, ainda é celíaca. Então, ela já faz essa dieta restritiva de farinhas, glútens e afins. Então, não foi um emagrecimento. O máximo que eu solicitei para essa aluna foi para que ela usasse a mesma roupa e tentasse ao máximo padronizar o tipo de luz, uma vez que, como foi em curso, a aplicação foi aqui na empresa. E, obviamente, ela mora a 1h30 daqui, ela não iria voltar só para fazer uma fotografia. Então, ela veio, fez a aplicação no dia do curso, estudou, sabe tudo agora de criolipólise e principalmente do 360, já está aí inovando na clínica. E quando ela retornou com a fotografia, ela falou assim: Michele, eu não acredito. Meu peso tá a mesma coisa, tá, mas você tem que ver minhas roupas. Minhas roupas alargaram. Então, vamos lá, vamos começar a criticar esse resultado dela. Vamos lá compartilhar de novo a fotografia dela. Então, aqui nós podemos observar o seguinte. Lembra que ela tinha uma gordura em supra e foi feita em supra. Ela fez também infra, mas fez a convencional. Então, eu deixei uma marcação para que restringisse efetivamente a área. Óbvio que deu uma diferencinha de luminosidade, mas ela ainda conseguiu buscar um padrão bem interessante, tá? E a partir desse momento, se você for observar a fotografia do lado do resultado, foi 7 dias após. Então, vamos conversar também sobre isso. 7 dias após, a literatura ela não fala sobre resultados em tempo mínimo, recorde como esse. Normalmente, fala-se de resultado com 1 mês, com 45 dias. Isso eu digo sem associações de nada, somente criolipólise. Até porque, se nós formos fazer associações, eu já não sei mais o que foi feito realmente de resultado da criolipólise. Eu preciso mensurar o que eu estou fazendo. Então, aqui foi só a criolipólise 360 em supra. E afundou essa área, afundou essa partezinha de supraabdominal. A partir desse momento que você consegue manter o peso da cliente, fazer com que ela tenha um resultado realmente local, sem ter não pega em outras áreas, né? Então, a partir desse momento, essa que é o fundamental. As pessoas, elas querem ter resultado naquele local, na queixa.
Tem gente que não quer emagrecer. Tem gente que não quer, mas você tem que fazer uma dieta junto, você tem que fazer método assim. Não, ela quer o resultado naquele ponto. Então, a criolipólise 360 graus, ela veio com esse objetivo de te dar mais resultado, te dar um faturamento interessante e ainda assim fazer um diferencial na sua clínica, certo? Um ponto que eu quero deixar muito claro aqui, antes de eu me despedir, espero que vocês tenham gostado. Não foi, obviamente, uma aula ligada muito à fisiologia, até porque o Dr. Denis vai falar, tá? Sobre criolipólise 360 graus, sobre criolipólise 5D, tá? Na aula dele, na palestra dele. Então, o que eu quero deixar para vocês, gente, a hora que vocês souberem da força que a estética tem, da força que você profissional tem, da força do diferencial do seu olhar crítico, gente, vai em cima das empresas, da ideia. Às vezes a nossa vivência é tão rica, é tão preciosa, que tem muita empresa que não tem uma clínica associada, que não tem uma prática associada. Então, gente, eu falo empoderamento. Hoje está muito em alta em coach. Empoderamento é simplesmente sensacional. Por quê? A partir do momento em que a esteticista consegue se observar e consegue mudar o mercado, mudar a visão, valorização e se juntar, a coisa vai andar bem mais. Então, eu deixei uma frasezinha aqui para vocês, antes de eu ir, que eu já vi que a Márcia já está ali, pertinho, tá? Aqui, o empoderamento do profissional da estética e a sua valorização são fundamentais. Você concorda comigo? Quem está de acordo comigo, tá? Aqui vou deixar os meus contatos, tá?